Pongo, pondrás, dije, haremos, hubo, salgo, culpe, trajiste. Definitivamente os verbos no espanhol não é um negócio assim tão simples. E se tratando de verbos irregulares, aí complica ainda mais um pouquinho. Mas estou aqui para te tirar dessa, porque nesse vídeo eu quero te mostrar uma maneira infalível de você aprender a usar esses verbos irregulares e conseguir usar de verdade na hora da conversa, na hora que você estiver falando em espanhol, sem dar branco e sem esquecer dessas benditas conjugações no espanhol. E a melhor parte de todas, fazer tudo isso sem decoreba de gramática. Então vem comigo! Buenas, eu sou Jess e eu tô aqui para destravar a sua fala no espanhol sem decoreba de gramática. E hoje, em especial, a gente vai destravar esses benditos verbos no espanhol, mas sem decoreba, sem ficar doida, viu? Porque quem foca nesse negócio de ficar decorando, esquece tudo na hora de falar. Ou pior ainda, trava por completo e não sai uma palavra. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui uma maneira fácil, rápida e eficiente de aprender as conjugações verbais no espanhol, um destaque todo especial para os verbos irregulares. Você já sabe, né, que esse negócio de ficar decorando um monte de coisa, fazer aquele monte de exercício de preencher lacuna com a conjugação certa do verbo, esse negócio não funciona para você que quer realmente aprender a falar, a conversar em espanhol, tá? Isso acaba que te trava muito mais na hora do vamos ver, na hora da conversa. E por que que isso acontece? Porque você vai fazer uma coisa, mas está treinando, está praticando uma outra diferente. Mais ou menos como se você fosse, sei lá, vai lutar boxe e aí você resolve treinar karatê. O negócio não funciona. Por quê? Vamos para a parte prática daqui. Quando você está estudando para fazer prova, a tua prova consiste em um papel, alternativas, a questão, tempo para pensar, alternativa para avaliar, um cantinho em branco ali para você fazer um rascunho e tentar puxar pela memória o que acontece. Esse é um raciocínio que você vai desenvolvendo à medida que você está estudando espanhol. Então, é um raciocínio de prova, onde você vai pegar ali a conjugação. Ah, eu quero o ir na pessoa nosotros. Yo, voy, tu, vas, él, va. E assim você vai fazendo toda essa volta até chegar no nosotros, o verbo, na conjugação que você quer. Você desenvolve esse raciocínio de prova, que é um raciocínio lento, um raciocínio nada eficiente na hora da conversa. Pensa só, você está falando com alguém e você está ali. Yo voy, tú vas, Isso definitivamente não funciona. É muito lento, você perde muito tempo e a conversa é um negócio assim, ó, rápido. Então, na prova, você vai escrever e você vai ter esse mesmo tipo de questões para resolver. Então, tá beleza. Então, vai funcionar você fazer esse estudo tradicional do espanhol. Mas você que quer aprender a falar, a conversar, você, na hora da conversa, você precisa escutar, entender o que a pessoa está falando e falar de volta para que a outra pessoa te entenda. Isso é uma conversa. Então, como é que você tem que treinar? Como é que você tem que aprender essas conjugações verbais? Da mesma forma, com base na escuta e na fala. Porque você treina o que você vai fazer depois. O maior problema do pessoal que se perde, que trava na hora de falar, que não sabe as conjugações de verbo e assim por diante, é porque treina de um jeito, treina para fazer prova e no final das contas quer conversar. Isso não vai funcionar. Se você precisa de certificação de prova, precisa tirar a nota para passar no seu módulo, precisa de alguma coisa que tenha a ver com prova, tá beleza você continuar estudando desse jeito. Agora, se você quer realmente destravar a sua fala, a gente precisa mudar, precisa fazer diferente. Porque a conversa não tem nada a ver com fazer prova. E você precisa treinar, aprender para isso, para falar, para conversar. E é isso que eu quero te mostrar aqui. E agora que você já entendeu essa diferença gigantesca entre estudar para fazer prova e treinar para falar espanhol, tá na hora de descobrir como é que você vai aprender os verbos para falar. Como é que você vai aprender conjugação verbal para usar na sua conversa? Você vai abandonar de vez esse método tradicional de decoreba,
abandona. Abandona sem medo, tá? E vai trocar pela técnica dos dardos. Você já ouviu falar disso? Sabe o que é dardo? Aquele jogo que você tem que acertar o meio e marcar ponto? Pois é, a nossa técnica dos dardos, ela é com base na memorização sonora. Som. Isso é o resumo de uma conversa. Você tem que escutar o som que a pessoa está falando e você vai falar um som para outra pessoa entender. Então é por isso que essa técnica dos dardos, essa técnica de memorização sonora é tão eficiente. Para pensar aí o quanto música, o quanto barulho mexe com a gente. Pega uma música aí que marcou um momento super importante da sua vida. Na hora que você escuta, vem todo aquele borbulhamento aí de emoções. Por quê? Nós, seres humanos, somos muito auditivos. A gente tem uma relação toda especial com os sons e é essa memorização sonora que vai fazer com que você deixe essa decoreba de gramática de lado e consiga, sim, aprender as conjugações verbais de verbos regulares e irregulares e, sim, consiga usar na hora da conversa. Porque conversa é som, é escutar e falar. Essa técnica dos dardos, ela é dividida em 4 passos e eu vou te explicar cada um deles. O primeiro passo é você ter um alvo. Não é isso, quando a gente vai jogar o dardo, a gente não precisa de um alvo. Dentro do espanhol é a mesma coisa. O que é esse alvo? Alvo é você conhecer o conteúdo, ter aquela familiaridade. Por quê? 80% do espanhol é igual ou muito parecido com o português. Atalho 80-20. Então o segredo é você ter o alvo de aprender esses 20% que é diferente. O restante você já usa, aproveita o 80% que você já sabe do português. Então, esse é o primeiro ponto. Teu alvo tem que ser em aprender essas diferenças, focar no 20%. Isso é usar a semelhança dos dois idiomas com inteligência. O que acontece? Muita gente, na hora de conhecer o conteúdo, vamos pegar um exemplo aqui de verbo irregular. O verbo poner. Verbo poner, eu pus, você pôs e por aí vai. Yo puse, tu pusiste. Ele puso. É totalmente diferente, não respeita as regras dos verbos regulares e é um verbo mais complicadinho e extremamente usado dentro do espanhol. Ele faz parte desse 20%, porque é diferente do português e ele está dentro dos verbos irregulares muito usados. Então você precisa focar. Você precisa ter esse alvo de aprender as conjugações do verbo poner, por exemplo. O que acontece é que o pessoal usa as tabelas verbais, que sim, pode ser uma maneira de você conhecer as conjugações diferentes. Eu puse, tu pusiste, ele puso e por aí vai. Tá, beleza, mas não fica preso nisso. Não fica atrapada nessas tabelinhas verbais. O jeito mais eficiente para você ter o seu alvo dentro do espanhol, você pode sim usar essas tabelas verbais para conhecer esse conteúdo, mas o teu foco tem que ser no som. A gente precisa ativar a nossa memória sonora, porque som é conversa. Então, por exemplo, vamos continuar falando desse verbo poner. Yo puse, tu pusiste, él puso, nosotros pusimos, pusisteis e pusieron. É dessa maneira, repara o som, né? Não é o som do S que prevalece aqui na nossa conjugação desse exemplo? Pois é aí que tem que estar a tua atenção. Aonde vai o som? Não é ficar repetindo e escrevendo ao infinito e além essas tabelas tentando decorar. Você precisa prestar atenção no som. Puse, pusiste, pusos e por aí vai. Neste exemplo, é o som do S que tem que ser o seu alvo. Entendido? Ficou claro agora esse primeiro passo do alvo? Você precisa descobrir qual é o som característico daquele verbo para este som ser o seu alvo dentro da técnica dos dardos. Passo número 2 é mirar. Você já tem o seu alvo, tá na hora de mirar no seu alvo. O que é mirar no alvo para nós dentro do espanhol? É você conseguir reconhecer, é conseguir ver esse conteúdo que você aprendeu lá no alvo aplicado, tá? Então, a gente está usando aqui o exemplo do verbo poner. No passado, yo puse, tu pusiste, é esse som do S que a gente está procurando. Então, agora você vai ficar com os radares ligados,
com a sua mira apontada para o seu alvo para reparar, para perceber o uso dessa conjugação verbal. E aí você vai usar as séries, os filmes, músicas, podcasts. A questão é que muita gente acha que simplesmente sentar com um baldão de pipoca na frente da Netflix vai fazer com que você consiga aprender espanhol. E não, se você não tem um alvo, se você está assistindo seu filme de qualquer jeito, está assistindo para relaxar, isso não vai destravar a sua fala, tá? É legal que você tenha esse hábito de assistir filmes, séries e escutar música? É sim, indico super, continue com esse hábito. Mas isso é só para ter contato com o idioma, não necessariamente para aprender verbos dentro do espanhol. Para você realmente destravar os verbos e conseguir usar na sua fala, você precisa fazer o treinamento de imersão ativa, que é onde você realmente tem o seu alvo muito bem definido e você vai mirar e encontrar este alvo. Aonde passar esse alvo, você joga o seu dardo e acerta e marca ponto. Passou ali, mira, joga o seu dardo, acerta e marca ponto. Esse é o sistema que funciona o treinamento de imersão ativa. O que mais acontece é o pessoal que tem esse sentimento, eu até entendo o que ele está falando na série, no filme, mas eu não consigo falar, eu não consigo usar daquele jeito, eu não falaria, eu não lembraria e assim por diante. Por causa disso, você está assistindo séries e filmes de maneira aleatória, sem ter um alvo. Você não está usando as séries, filmes e músicas como ferramentas de um treino. Treinamento é isso que vai fazer com que você destrave o seu espanhol, porque são os treinos que te preparam para a conversa, usando sempre a parte do som. E séries, filmes e músicas e por aí vai, são uma ótima ferramenta, desde que você use bem usado, vamos chamar assim, desde que você faça o seu treino bem feito, com um alvo certeiro e afinando a sua mira para acertar esse alvo. Passo número 3, a concentração. Você já tem o seu alvo, você está mirando no seu alvo, agora você precisa de concentração para realmente marcar ponto, certo? Então, o que é essa parte de concentração dentro do espanhol? Quando a gente está falando de aprendizado, o nosso cérebro tem uma janela de 7 dias, tá? Tudo que você está aprendendo, tudo que você está vendo dentro do espanhol, se você não usa no período de 7 dias, o seu cérebro deleta. Ele considera aquilo uma perda de tempo, está só ocupando espaço, deleta para ter espaço para coisa mais importante, para você lembrar de coisas mais importantes. E isso não pode acontecer nesse seu processo de aprendizado de verbos dentro do espanhol. Você precisa lembrar, desde aquele primeiro verbo que você estava aprendendo até o que você está aprendendo hoje em dia, porque todos eles vão fazer parte da sua conversa em espanhol. Então a gente precisa fazer com que o cérebro considere aquilo importante. Então a gente precisa criar links de memória para você realmente lembrar daquilo e conseguir usar na hora da conversa. O que acontece? A maioria das pessoas precisam desse negócio de ficar decorando esse monte de verbo, fazendo as tabelas infinitas, aquele monte de exercício e decora. Teoricamente sabe para uma prova. Depois daquilo, nunca mais viu na vida. Aí você fez a prova do seu cérebro, olha, já usou. Nunca tem 7 dias, tem 15 dias, tem 30 dias que ela nem mexe com isso. Nunca usou, nunca falou esse verbo. Apaga. Apaga porque não é importante. É por isso que esse sistema de estudo para a prova não funciona na fala, porque ele te prepara para usar aquele verbo logo em seguida, logo que você faz a prova. Então é uma memória de curto prazo, tá? O que a gente precisa é fazer links de memória e ter uma memória a longo prazo para você realmente conseguir usar tudo que você está aprendendo, seja daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, para a vida toda. Para você realmente ter um espanhol para toda a vida e não ficar se preocupando com dar branco e esquecer nada disso. Para isso, a gente precisa treinar com o treino eco. Eco de repetição mesmo. Faz um eco onde você vai conseguir lembrar e avisar para o teu cérebro, não deleta, não deleta ainda, não deleta, até chegar uma hora que ele vai falar, beleza, não vou deletar, tá guardado aqui, pode ficar tranquila. É para isso que serve o treino eco, para realmente você ter uma boa
memorização de verbos, dos significados dos verbos e também das conjugações, tá? Quem não faz o treino eco fica sempre com aquela sensação de escuta, entende, mas na hora de falar não consegue usar. Então, se isso está acontecendo com você, está faltando treinamento Passo número 4 é jogar o seu dardo e marcar ponto, hein? E o que eu quero dizer com jogar dardo dentro do espanhol? É onde você realmente vai usar os verbos e as conjugações de maneira correta, na fala, na conversa, no bom bate-papo no espanhol. Quando a gente está falando de ensino tradicional, essa etapa aqui nem sequer existe. Você fica preso ali em fazer prova, você nem consegue treinar a sua fala. E isso é das coisas que mais te limita, mais te trava. Por quê? A gente precisa treinar o que vai fazer. Se você vai escutar e vai falar, você tem que escutar e falar na hora do seu treinamento, na hora do seu aprendizado de qualquer conteúdo de espanhol, seja de verbos, de pronome, preposição, tudo, absolutamente tudo. Então, para esse passo número 4, você precisa de treinos específicos de fala, porque jogar o dardo é conseguir falar, é conseguir usar o verbo corretamente na conversa. Então, você precisa de treinos de fala. Começando pelo treino das 3 leituras. O que é esse treino? É um treino onde você usa como ferramenta a leitura, mas você não lê para entender o que está escrito, não. Você lê para aprender a falar, para destravar toda a musculatura e aprender a ter uma pronúncia correta no espanhol. Uma pronúncia bonita, correta, que qualquer pessoa te entenda a hora que você estiver falando espanhol. Depois que você já tem uma pronúncia afiada, uma pronúncia realmente boa, você vai para o seu próximo treino, que é mais avançado, que é o treino de conexão, onde você vai desenvolver o seu raciocínio e vai conectar as suas palavras, as suas frases, sem dar aquela pausa, sabe? Quando você fica um tempão pensando, nada disso acontece se você está bem treinado, se você tem uma fala conectada, porque a gente elimina de uma vez esses buracos e deixa a sua fala fluida, deixa a sua fala natural dentro do espanhol. Então, esse quarto passo é onde a gente treina para valer a nossa fala. Então, bora fazer um resumo aqui dos 4 passos da técnica dos dardos para você aprender as conjugações verbais em espanhol sem decoreba. Passo número 1, defina o seu alvo. Então, conheça aquele conteúdo, aquela conjugação verbal, mas sempre com o seu alvo no som. É o som daquela conjugação, não é decoreba, é som. A gente é auditivo, a gente precisa prestar atenção no som. Número 2, você já tem o seu alvo, tá na hora de mirar naquele alvo. A mira é quando a gente realmente vai encontrar aquele som daquela conjugação em diversos lugares. Passou ali, você já consegue identificar o seu alvo, você já consegue mirar no seu alvo, seja dentro das séries, dos filmes, músicas, podcast e assim por diante. Assistir por assistir, escutar por escutar, não vai fazer com que você consiga destravar dentro do espanhol. Você precisa assistir tudo isso mirando no seu alvo. Número 3, concentração. É onde a gente vai avisar para o cérebro, vai se concentrar para o cérebro não deletar, para ele não apagar tudo que você está aprendendo, todos os seus alvos, todas as suas miras, nada disso. A gente precisa lembrar o nosso cérebro que aquele conteúdo é importante e ele precisa ser guardado com muito amor e carinho. Depois de alvo, mira e concentrado, está na hora de arremessar o seu alvo, que é onde a gente vai pegar esse conhecimento e sair da área do eu entendo, mas não falo, e realmente treinar para falar, para você conseguir usar todas essas conjugações na hora que você estiver falando, estiver conversando, batendo papo para valer em espanhol. Espanhol não se estuda, em espanhol se treina. Sim, você precisa fazer um treinamento com base no que você vai fazer, que é falar, que é escutar e falar em espanhol. Então, esses treinos que eu citei no vídeo de hoje são só alguns dos treinos que eu uso dentro do Espanhol Menos é Mais. Meu programa de treinamento de conversa em espanhol. Para quem quer realmente aprender a falar, conversar em espanhol sem decoreba de gramática, usando treinamento para o que você realmente vai fazer. É treino certo para você conversar com naturalidade e com fluência em só 6 meses. Para saber
mais sobre o Espanhol Menos é Mais, aqui embaixo desse vídeo tem mais informações. Tô te esperando, hein? Bora treinar o seu espanhol!